Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é André Luiz Lima Maia, sou professor de língua portuguesa pelo Núcleo de Umuarama e hoje abordaremos o assunto semântica. Bom, para darmos início à nossa aula, vamos nos organizando, abrindo os cadernos para fazer as devidas anotações. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje é compreender o que é a semântica. Vamos também fazer uma reflexão sobre a importância dos sentidos das palavras em determinados contextos. E para isso, eu separei uma tira em quadrinhos para fazermos a leitura. Temos um garotinho ali em que ele segura uma placa, né, e diz assim: "Vendo o pôr do sol". Alguém passando por perto pergunta: "Quanto quer pelo pôr do sol?" E ele responde: "Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também." Vendo estava se referindo em qual sentido, então? Bom, se pegarmos a primeira tira em quadrinhos para analisarmos de forma isolada, podemos determinar que talvez o garoto estava se referindo a vender o pôr do sol, concorda? Mas, ao ler toda a tira em quadrinhos, na verdade ele estava se referindo a ver o pôr do sol, ele estava visualizando o pôr do sol. Então a reflexão que fica com essa tira em quadrinhos é justamente essa, que precisamos compreender todo o contexto de um assunto ou de um texto para não cair no erro da interpretação, não interpretar da maneira errada, ok? Vamos dar continuidade? A semântica, ela é aquele objeto de estudo dentro da linguística em que se estuda os sentidos, né, os significados das palavras em, em determinados contextos. E por quê? Para que a gente possa fazer corretamente as interpretações de frases, de enunciados, por exemplo. E dentro da semântica temos várias vertentes a serem abordadas e estudadas, mas hoje vamos falar sobre os parônimos e os homônimos. Aquelas palavras que são classificadas como parônimos são aquelas em que a pronúncia e a grafia são semelhantes, são parecidos, ok? Por exemplo, comprimento e cumprimento. Cumprimento de algo, ou cumprimento do ato de cumprimentar alguém. Veja que essas palavras elas são semelhantes, tanto na pronúncia, né, quanto na grafia. E os sentidos delas são totalmente diferentes. Quando assim, classificamos essas palavras como parônimos. Em homônimos, temos aquelas palavras que podem ser idênticas tanto na pronúncia, quando falamos, ou quanto escrevemos elas na grafia, ou em ambos, tanto na pronúncia quanto na grafia. E os significados vão ser diferentes. Por exemplo, esta manga está deliciosa, manga aqui de fruta, ou preciso costurar esta manga, manga aqui da camisa. Veja que essas palavras são idênticas, né? Tanto na pronúncia quanto na escrita, mas o que determina o seu sentido, o seu significado, é o contexto em que a palavra está inserida, ok? Em homônimos temos 3 classificações, mas antes disso, vamos linkar para vocês lembrarem, né? Linka a palavra homo de homônimos a igual, ok? Homo se refere a igual. E temos 3 classificações em homônimos, que são os homófonos, homógrafos e os homônimos perfeitos. Em homófonos, são aquelas palavras que têm a pronúncia igual, ok? Mas e a grafia vai ter uma diferença, e os significados também. Por exemplo, acento com C de acento gráfico ou acento com 2 S de assento do vaso sanitário, por exemplo, veja que essas palavras têm a pronúncia igual, quando falamos é idêntico, mas na escrita tem uma leve diferença. Quando assim, determinamos essas palavras como homófonos. Temos as palavras que são homógrafos, que são aquelas que é o contrário de homófonos, né? Que são aquelas que têm a grafia igual, né, idênticas, mas quando falamos
tem uma leve diferença. E os significados, né, vão ser diferentes também. Por exemplo, colher de talher mesmo. Preciso de uma colher para comer um doce. Ou colher de... Hoje vamos colher a plantação de milho. Vejamos que essas palavras são idênticas na escrita, mas quando falamos tem uma leve diferença, concorda? Quando assim, determinamos elas como homógrafos. E temos o caso das que são homônimos perfeitos, que são aquelas palavras que são idênticas tanto na pronúncia, quando falamos, quando escrevemos, na grafia. Mas são sempre palavras com sentidos, significados diferentes, como, por exemplo, banco de instituição financeira ou banco de se sentar. Lembrando que o que determina o significado, o sentido dessas palavras, tanto no caso dos homônimos perfeitos, como em qualquer outro caso de homônimos ou parônimos mesmo, o que determina é o contexto em que aquelas palavras estão inseridas, ok? Eu separei um quadrinho de forma resumida para vocês lembrarem melhor a diferença entre parônimos e os homônimos. Lembrando que os parônimos são aquelas que têm a pronúncia e a grafia parecida, né? São quase iguais. As homófonos, as palavras que são homófonos, que têm a pronúncia igual e a grafia quase igual, são parecidos. Os homógrafos, que é o contrário de homófonos, que a pronúncia já é quase igual e a grafia é idêntica. E temos os homônimos de homônimos perfeitos, em que a pronúncia e a grafia são idênticos, ok? Mas lembrando que em todos os casos o que determina o sentido e o significado dessas palavras é o contexto em que elas estão inseridas, ok? Bom, eu separei uma atividade para sair um pouco do comum mesmo, em formato de jogo. E para a gente poder acessar, temos esse QR Code ou o link abaixo de atividades para a gente poder fazer. Vamos lá? Bom, eu estou com vontade de comer um sonho da padaria. É meu sonho comprar uma casa própria. As palavras em negrito são classificadas como, apesar de sonho nas duas frases terem sentidos totalmente diferentes, são a mesma palavra quando pronunciamos e quando escrevemos, concorda? Então, podemos classificá-las como homônimos perfeitos. Gastei R$ 100 e agora fiquei sem dinheiro. As palavras sem se enquadram em qual vertente da semântica? Bom, as duas palavras são as mesmas quando pronunciamos, né? Mas tem uma diferença quando escrevemos elas. Então, podemos classificá-las como homófonos. Fui à sede da cooperativa beber água, pois estava morrendo de sede. Podemos afirmar que as palavras em negrito se encaixam como... Vejamos que essas palavras têm a mesma escrita, né? A mesma grafia, mas tem uma diferença quando falamos elas. Então, só podemos classificá-las como homógrafos. Meu trabalho é saber o comprimento deste terreno. Eu cumprimento todo mundo por educação. As palavras em negrito são consideradas como... bom, essas palavras elas são apenas parecidas, lembra? Não são iguais nem na grafia, nem na pronúncia. Tem apenas semelhanças. Quando assim, determinamos essas palavras como parônimos. Bom, feita a atividade, retomando a nossa aula e já concluindo, né, sobre o que aprendemos hoje, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre o que é a semântica, né? O que nada mais é o estudo aí dos sentidos das palavras, né? E essas palavras, elas podem ser iguais, né, ou semelhantes. Iguais tanto na pronúncia quanto na escrita, ou elas podem ser apenas parecidas, ter diferenças ali na escrita dela, né? Ou ser apenas semelhantes mesmo. E
o significado dessas palavras, mesmo sendo iguais em fonemas, né, ou em grafia, o que determina o sentido dela é o contexto em que ela está inserida. As palavras podem ser iguais, mas pode ter diferença no significado dela, porque o que determina é o contexto em que elas estão inseridas, né? E a importância da gente compreender isso é para que a gente possa fazer corretamente as interpretações de textos, de frases, dos enunciados, das conversas que a gente tem com um colega, dos discursos dos políticos que a gente escuta, né? E até fazer uma melhor prática da escrita, né? Que é muito importante, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que é a semântica, qual é a sua relevância, a sua importância aí no meio da língua portuguesa, e espero vocês para a próxima aula, ok? Até mais!